Hoje nós vamos mergulhar em um tópico que desafia o senso comum, a aterosclerose coronariana em atletas. Esse foi um artigo de revisão publicado agora em 2024 no European Heart Journal, que ele revela um paradoxo no mínimo intrigante. Atletas de endurance de alto volume e alta intensidade, como os maratonistas e ciclistas, podem apresentar uma prevalência maior de placas de cálcio na coronária, nas artérias, do que pessoas menos ativas. É exatamente isso que esse artigo está mostrando. E você deve se perguntar, João, mas como assim? O cara é um atleta, o coração dele é muito bom, as artérias são muito boas, a pressão é boa, o colesterol é bom. Como que esse cara vai ter mais dessas plaquinhas de aterosclerose do que uma pessoa que é sedentária? Isso não faz muito sentido. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. E óbvio que a maioria das pessoas que assistem esse canal são do meio do fisiculturismo, e eu quero trazer uma correlação muito importante com o fisiculturismo, com o bodybuilding. Porque lembrando, os atletas de endurance, em sua maioria, maratonistas principalmente, não são atletas que costumam utilizar esteroides anabolizantes, não são atletas que, ou pelo menos não costuma abusar tanto de substância quanto os atletas de fisiculturismo. Então, em teoria, o fisiculturista ele estaria correndo um risco maior do que esses atletas, visto que eles têm um treinamento de alta intensidade também, apesar de ser um estímulo diferente do que os atletas de endurance. É óbvio, existem modalidades como ciclismo, natação, que os atletas realmente se dopam bastante, mas eu ainda acredito que o fisiculturismo seja o esporte em que os atletas mais utilizam todos os tipos de PEDs, Performance Enhanced Drugs, do que qualquer outra modalidade esportiva que exista. Então, você já deve ter entendido que, cara, meio contraditório. Como que um atleta, uma pessoa saudável, com uma rotina saudável, vai ter mais problemas de saúde do que um indivíduo sedentário? E é isso que esse artigo da ESC vai mostrar para vocês. É o quê? Que esse estudo, no entanto, ele explora a hipótese de que o exercício extremo, que são altíssimos volumes, eu estou falando daquele cara que corre no final de semana, eu estou falando do cara que corre 10, 15, 20 km por dia, que pedala 40, 60, 80 km por dia, pode em si ser um fator de risco não tradicional. E o exercício pode ser um fator de risco não tradicional para a formação de placas. Mas calma lá, vamos ver até o final o que eu tenho para falar para vocês. O mecanismo, como o estresse mecânico repetitivo nas artérias, até porque o exercício físico ele aumenta a pressão arterial durante o esforço, aumenta a liberação de espécies reativas de oxigênio, aumenta a inflamação, que pós-exercício tende a ter uma supercompensação disso, é óbvio, tende a ter ajustes e adaptações do organismo para tolerar esse estresse, essa inflamação, e no longo prazo isso normalmente é benéfico. Mas será que treinar demais pode ser prejudicial? Então, além desse estresse mecânico repetitivo, tem inflamação crônica de baixo grau e alterações minerais induzidas pelo exercício, são alguns dos fatores que foram investigados nesse estudo. Mas aqui está o ponto crucial do artigo. Eu vou voltar lá no começo para vocês verem o título. Apesar dos atletas terem mais placas calcificadas, esses atletas de endurance frequentemente apresentavam um fenótipo de placa menos prejudicial. Sim, existem diversos tipos de placas, e aqui a gente vai entrar no mesmo ponto do vídeo anterior. Quando você vai em um médico, você que é atleta, que está assistindo esse vídeo de fisiculturismo, ou você que faz uso de hormônio por conta própria, pensando em fins estéticos, saiba que você está se pondo em um risco cardiovascular aumentado. Se isso vai ser certo ou errado, eu já falei diversas vezes em diversos vídeos, cabe a sua decisão, desde que você entenda os riscos e esteja disposto a corrê-los. E um desses riscos é a formação dessas placas. E você fala para mim, João, mas eu já tenho acompanhamento médico, meus exames estão bons. Primeiro ponto, quais foram os exames que você fez? Você fez um ecocardiograma simples, transtorácico, sem avaliação do strain, do esforço miocárdico, repouso, estresse isométrico? Como que está o seu trabalho construtivo global, trabalho desconstrutivo? Quanto que está a sua eficiência?
Quanto que foi o seu aumento da pressão? Será que esse aumento da pressão foi proporcional? O seu strain e o seu trabalho construtivo estão com um padrão homogêneo ou heterogêneo na avaliação do bullseye? Estou falando de um exame só. Teu médico solicitou isso para ti? Teu médico, quando você falou que faz uso de esteroide anabolizante, ele além de pedir os exames de sangue com colesterol, todo o perfil lipídico, glicêmico, TGO, TGP, função renal, etc., o básico que nós sabemos, ele pediu marcadores um pouco mais específicos, como a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que são subunidades do colesterol que têm uma sensibilidade ou especificidade maior relacionada ao risco cardiovascular. Sabendo que você está correndo um risco cardiovascular aumentado de aterosclerose por conta do uso de esteroide, ele solicitou algum exame de imagem para avaliar como que está a artéria do seu coração. Ele solicitou um teste de esforço e quando veio o laudo, veio o exame, ele apenas leu o laudo ou ele conseguiu avaliar as imagens eletrocardiográficas, ele conseguiu avaliar os gráficos do teste ergospirométrico? Então, esse padrão de médico que consegue fazer toda essa interpretação, eu digo para vocês, pessoal, é muito difícil. Extremamente difícil. Olha que eu estou falando de um cara, sou eu, que estou no meio de outros grandes nomes na medicina dentro da USP e dentro do Hospital Sírio-Libanês, e não são todos que têm toda essa abrangência de conhecimento, e principalmente com relação ao fisiculturismo, que é uma área que não está inserida na nossa prática médica, e vocês não podem cobrar que médicos que não sejam da área, que não tenham foco, como eu tenho, de buscar aprender sobre o tema específico dessa área, eles tenham conhecimento, cara, porque a medicina é muito ampla, e eles estudam outras coisas que vão agregar ao consultório deles, que não são atletas de fisiculturismo. Na verdade, inclusive no meu consultório hoje, a minoria das pessoas são atletas de fé e fato e uma boa parte busca uma contenção de danos após o uso de esteroide anabolizante por conta própria. E eu garanto para vocês que já tem muitas alterações e esses pacientes eles fazem acompanhamento recorrente comigo com consultas a cada 2, 3 meses no máximo. Tá? Porque muitas vezes questão de 2, 3 meses sem repetir um exame, sem fazer uma avaliação, já é o suficiente para ter alterações, e algumas alterações podem ser irreversíveis. Mas voltando ao artigo, aqui está o ponto crucial. Apesar deles terem mais placas calcificadas, os atletas de endurance, como eu falei, tinham um fenótipo, uma aparência de placa menos prejudicial. Ou seja, as placas tendem a ser mais estáveis e mais calcificadas. É aquele padrão, como eu já atendi alguns atletas e alguns usuários de esteroide, em que eu recebi eles com placas mistas, heterogêneas ou moles, que são placas que facilmente instabilizam. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para não ficarmos apenas na teoria. Placas de aterosclerose. Tem que fazer sentido para vocês também, né? Então, deixa eu abrir isso aqui. Não. Não tá querendo me ajudar hoje, né? Opa, agora vai. Vai, Brasil. Então não vai, vamos fazer do jeito old school. Então, tá aqui a placa de aterosclerose. Essa aqui é uma coronária. Deixa eu ver se tá gravando até. Tá. Essa aqui é uma artéria comum e uma artéria com placas de gordura, que seria a placa de aterosclerose. Essa placa ela pode ter muita gordura, o que seria uma placa mole. Ela pode ser uma placa mista, ela foi parcialmente calcificada, e ela pode ser uma placa completamente calcificada, porque existe uma tendência à deposição de cálcio nessa gordura, e quanto mais cálcio é depositado, menor o risco dessa placa romper, que é exatamente essa aqui a evolução. O colesterol vem, deposita e pum, até o momento que ela rompe, forma um trombo e aí faz o infarto e o AVC. Quando ela está calcificada, o risco é menor, mas ainda assim não deixa de ser um paciente de alto risco cardiovascular. Eu já recebi atletas, pacientes que usam esteroide por conta, paciente ex-obeso que está usando esteroide anabolizante por conta, e fazendo um tratamento intensivo com as medicações adequadas, meta de aeróbico, meta de pressão arterial, de colesterol,
essa placa ela evolui para uma calcificação, o que deixa ela menos prejudicial, mas ainda assim é um paciente de alto risco cardiovascular, e a qualquer momento essa placa ela pode instabilizar, romper e esse cara tem um infarto ou um AVC. Por isso que a avaliação médica ela é muito importante. Voltando pro